muita alegria, com a graça de Deus, com as bênçãos, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer e com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. A todas e todos telespectadoras e telespectadores, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, levando a mensagem de fé, vida, otimismo e esperança a todas as mentes, a todos os corações de todos aquelas pessoas que nesse momento estão em sintonia conosco pela TV. E nós, então, podemos iniciar esse programa erguendo a nossa voz, pedindo a proteção da Trindade Santa em nosso favor, em favor de todas as pessoas que precisam da nossa ajuda espiritual. É do Salmo 145. Vamos então louvar o Senhor Deus, a Trindade Santa, o Cristo e a Nossa Senhora, onde rezamos: bendize a minha alma ao Senhor Deus. Bendirei ao Senhor Deus toda a vida e cantarei ao meu Deus sem cessar na minha vida. É feliz todo ser humano que busca o seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor Deus a esperança. O Senhor Deus fez o céu e a terra, fez o mar e tudo aquilo que existe no mar. O Senhor Deus é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor Deus quem liberta os cativos. Cativos aqui não se refere apenas aos que estão presos nas prisões, nas cadeias, mas sim quanta pessoa, por exemplo, que está liberta, está solta, até trabalha e luta para ganhar seu pão diário, mas estão cativos lá dentro, estão presos dentro de si mesmos, vivem sempre angustiados, sempre tristes, sempre com o rosto tenso. E, claro, a pessoa nesse sentido não estuda direito, não consegue se concentrar bem, não trabalha com alegria, mesmo na família, muitas vezes, se a mãe ou o pai ou um filho adolescente ou jovem está nas trevas, está no caminho do pecado ou vivendo afastado de Deus, é claro que essa pessoa não pode estar alegre, porque a alegria provém do rosto de uma pessoa tantas vezes, mas é a pessoa que está em paz. Por isso, para quem acompanhou os discursos, as homilias do Papa Leão XIV, bem como também os últimos papas, quanto eles falaram na paz. Mas não é somente a paz no mundo. A paz deve primeiramente estar dentro de nós. A pessoa que vive em paz, vive alegre, vive otimista, vive serena, é amigo de todas as pessoas. A pessoa que vive em paz também dentro de casa, procura se dar bem com todas e todos. Enfim, e também dorme mais. A pessoa que vive em paz, segundo
as pessoas conhecidas em psicologia, psicanálise, psiquiatria, e que vivem então na graça de Deus, está comprovado hoje em dia, vive mais anos, consegue conciliar o seu sono mais facilmente, ao passo que as pessoas que vivem na inimizade com Deus, na inimizade com seus semelhantes, vivem sempre com o rosto amarrado e à noite não consegue conciliar logo o sono. E quando se acorda às 3 horas, ou 4 horas, ou 2 horas da manhã, estão ali também sofrendo, não conseguindo pegar no sono. Por quê? Porque a consciência está pesada. A gente, como padre, todos os padres, bispos, tal, mesmo os diáconos permanentes e os catequistas, que atendemos essas pessoas, quantas pessoas que dizem: Padre Pedro, eu não consigo pegar no sono. Padre Pedro, eu em casa discuto com a mãe, discuto com o pai. O esposo às vezes é rude, é bronco com a esposa, outra vez a esposa com o esposo. Mas por quê? Porque falta aquela tranquilidade. E quantas vezes um diretor de qualquer repartição pública, ou em qualquer mesmo, numa empresa, o diretor-presidente lá xinga com os funcionários, com os empregados ou com os operários. Por que não falar com delicadeza, como Cristo Jesus, com ternura, com bondade, lembrando-se sempre que todos nós temos o mesmo Pai no céu. Por isso nós rezamos Pai Nosso, e não Pai Meu. De modo algum, você nunca viu um padre dizer: olha, vamos rezar o Pai Nosso, e ele começa: Pai meu que está no céu. Você nunca ouviu um padre, um bispo, começar a oração que o Cristo Jesus nos ensinou desse modo. Não, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele que é o dono da nossa vida. E o sopro, o ar que nós expiramos, é sinal que nós estamos com vida. Então, Deus é o dono da nossa vida. Então, devemos também procurar louvar e agradecer a Deus pela nossa vida. E continuando ainda aqui, o Salmo nos diz: Deus faz justiça a todos aqueles que são escravizados, são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor Deus quem liberta os cativos. Ó Senhor, o Senhor Deus abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o fraco, o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Então, especialmente, devemos sempre procurar louvar esse Deus que nos criou. E nós devemos procurar também, não somente dia 29, que é o dia do Papa, mas sempre que possível, rezar, louvar o Senhor Deus e pedindo pela proteção do Papa, atualmente Papa Leão XIV. Então, nós todos devemos procurar olhar um pouco para o Papa, e o Papa Leão XIV. E vamos agora, então, falar um pouquinho a respeito do Papa, que foi eleito por 133 votos de 133 cardeais. E, então, no dia 8 de maio de
do ano 2025, os sinos da Praça de São Pedro badalaram festivamente, anunciando ao mundo que foi eleito o novo Papa, na pessoa de Robert Francis Prevost, que tomou o nome de Papa Leão XIV, eleito então por todos, ele com 69 anos, nascido em Chicago, com alma missionária e coração latino-americano, que então é o Papa Leão XIV. É o segundo Papa originário das Américas, o primeiro conhecido de todos, ou de quantos de nós, primeiro Papa Francisco. E o Papa Leão XIV trabalhou mais de 25 anos como missionário, como sacerdote, e depois nomeado pelo Papa para ser coordenador no Peru de uma grande comunidade. E ele, o Papa Leão XIV, ele é formado em matemática, bem como também em filosofia. E depois desses estudos, ele foi enviado para Roma, onde ele se doutorou, tirou o doutorado em Direito Canônico e foi ordenado sacerdote em Roma com 26 anos. E ele viveu no Peru em comunidades pobres, vivendo em bairro pobre, ensinando e celebrando as santas missas também para as pessoas humildes e pobres. Ele foi professor, foi diretor e pároco de bairros bem humildes. Em 2023, o Papa Francisco o nomeou cardeal e a eleição do Papa Leão XIV é vista por muitos como uma escolha de continuidade do Papa Francisco e de grande esperança para a Igreja. O nome que ele adotou é uma homenagem ao Papa Leão XIII, que governou a Igreja de 1878 até o ano 1903. O Papa Leão XIII foi uma grande inteligência, voltado muito para a questão social, para os pobres, e escreveu a grande encíclica, um documento maravilhoso, apontando os deveres e os direitos de todos os trabalhadores. E nós sabemos que ainda hoje em dia, infelizmente, há muitos países, os países ditadores, os países que o imperador, ou o rei, ou o presidente, que tem toda a autoridade em si, que não é verdade, ele tem que obedecer e tem que ser justo, e não ser ditador. Então, dali em diante, depois dessa encíclica do Papa Leão XIII, muitos países que escravizavam os operários, os trabalhadores, os funcionários, exigindo 14, 15, 16 horas de trabalho por dia, eles não tinham direitos, só tinham que trabalhar. Ali, então, procuraram remodelar toda a organização do
trabalho nas empresas, mesmo nos órgãos públicos, exatamente por causa deste documento do Papa intitulado Rerum Novarum, sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. E também o Papa Leão XIV é um sinal claro, evidente, de que seu pontificado seguirá voltado também para a justiça social. Muitas pessoas gritam pela paz, mas se num país não tem a justiça social, se os presidentes não observam a justiça, é claro, então, que os operários, os funcionários fazem greve. Por que fazem greve numa repartição ou em qualquer setor de trabalho quando não reina lá a justiça? Quando simplesmente há muita injustiça. Então, esse Papa também tem voltado para os cuidados com os mais vulneráveis e pobres. E na Santa Missa inaugural, ante milhares e milhares de fiéis e líderes de muitos países, ele pediu a reconciliação na Igreja, marcada por tensões internas, e a reconciliação no mundo, ferido por guerras, intolerância e medo do diferente. Ele disse também: precisamos voltar a nos olhar nos olhos e precisamos aprender, veja bem, precisamos aprender a escutar mais do que julgar. E se você abrir a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 7, versículo 7, está bem claro: não julgueis e não sereis julgados. Temos aqui já, olha, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas, veja, porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, do teu semelhante, e não vês a trave que está nos teus olhos. Então, são palavras de Cristo Jesus, e aqui o Papa, então, acentua que não devemos facilmente julgar as pessoas, e muitas vezes são julgadas pessoas inocentes. Então, desde a primeira aparição na sacada do Vaticano, da Basílica de São Pedro, o Papa Leão IV transmitiu que o estilo simples e próximo das pessoas vai continuar. E em vez de gestos grandiosos, ele preferiu a delicadeza, sorriu naquele momento com ternura e pediu orações para que eu aprenda a ser um bom pastor. Ele afirmou que quer o diálogo, que quer ouvir, e os fiéis, as mulheres, os leigos, os jovens e também os idosos. Ele continua dizendo: não somos uma igreja de poucos, somos todos discípulos. E o lema episcopal que ele escolheu anos atrás é em latim: in illo uno unum, que significa: no único Cristo Jesus somos um. Mas que é um lema, é um convite para construir comunhão, construir união
mas com paciência, com verdade e com amor. Ele expressou ele expressou o seu desejo de acentuar, de efetuar a importância da justiça e promover a sinodalidade dentro da igreja. Sinodalidade quer dizer a união, todos se conhecendo, ou melhor, todos se relacionando bem. E os santos que nós celebramos hoje, exatamente, sempre gosto de colocar também os santos que são tão necessários em nossa vida e precisamos também da proteção dos santos na nossa vida. Então, santos Irineu, Mustila, Jacinto, Júlio, Arão e os seus companheiros mártires, e Leão II, Papa Santo. E como na terça-feira eu citei o nome das pessoas do dia 30, e último dia do mês de junho, então vamos agora citar o nome dos santos do dia 1º, que também merecem ser citados. Os santos e santo dia 1º, então, a bem-aventurada Assunta Marchetti, São Teodorico Arão, Francelino, Casto, Eparquio, Galo, Júlio, Martinho e Leônido. São os santos, então, do dia 1º. E também nós celebramos agora, o Papa pediu para celebrarmos, especialmente na Igreja Católica, os jubileus celebrados. Então, já foram celebrados diversos jubileus. Assim, por exemplo, foi celebrado já lá no CEAR, no Centro de Evangelização, ali em Celso Ramos, o jubileu do apostolado da oração e da Legião de Maria foi no domingo. Também no domingo, dia 29, foi celebrado o jubileu e o 6º encontro do Terço dos Homens. E no futuro santuário Nossa Senhora, Mãe Rainha. E, igualmente, ainda o jubileu da pastoral carcerária, ou seja, dos presos. E assim, diversos. Dia 26, nós padres, com os 2 bispos, o Dom Wilson Tadeu Yenck e o Papa também auxiliar aqui de Florianópolis, Dom Alessio Alberton, também, e com uns 60 padres, mais ou menos, da nossa arquidiocese, celebramos o ano jubileu, especialmente no Santuário da Zambuja Brusque. Foi um dia de muita espiritualidade, com palestras e com atendimento de todos os padres que quisessem se confessar, receber o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Nós padres também temos nossas falhas, nossas imperfeições, nossos pecados, e precisamos então receber o sacramento que Cristo Jesus instituiu. E Cristo, se nós abrirmos a Bíblia Sagrada,
Em São João está bem claro, Cristo dizendo, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aos que não perdoardes, não serão perdoados, serão retidos. Então, especialmente, devemos também usar esse sacramento. E quantas pessoas que vivem numa angústia, numa ansiedade, e que às vezes pode levar para uma depressão maior ou menor, porque falta viver na amizade, na graça de Deus. Para muitas pessoas falta viver amando o seu semelhante. Então, dia 26, e também às 11 horas tivemos a missa, rezamos o terço, fizemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, e assim muitos jubileus são celebrados no decorrer deste ano jubilar 2025. Lembremos-nos sempre de agradecer à Trindade Santa todas as bênçãos. Hoje também, dia 3 de julho, a Igreja Católica celebra o dia de São Tomé, aquele que não estava presente no dia da ressurreição de Cristo, quando os apóstolos reunidos no entardecer do dia do Senhor, domingo, e com Nossa Senhora e muitos ali presentes no cenáculo de Jerusalém, então, celebrando a Santa Missa, de repente Cristo Jesus aparece e diz, a paz esteja convosco. Quanto é importante a paz, já refletimos sobre isso nesse programa. E aí Jesus mostrou as chagas e das mãos, dos pés e do coração aberto pela lança do soldado Longino. Em seguida, novamente pronunciou a paz. E quem não estava presente ali naquele momento? Tomé. E o que é que aconteceu? Os apóstolos depois falaram, Tomé, você, o que é que houve? Por que você não esteve presente? Olha, Jesus apareceu para nós. E o que é que Tomé, descrente, sem fé, se eu não colocar os meus dedos nas chagas das mãos, se eu não encostar a minha mão no peito aberto de Cristo Jesus, eu não acreditarei. Pode ler na Bíblia, está agora. 8 dias depois, novamente, os apóstolos reunidos, e Tomé também estava presente, e Cristo apareceu. Cristo olhou severamente para Tomé, o Tomé viu logo, é como um pai e uma mãe, que uma criança faz uma arte, basta muitas vezes o pai olhar, ou a mãe, ou o avô, ou a bisavó, e a criança entende tudo. E Tomé então gritou, meu Senhor e meu Deus. O que é que Cristo disse? Tu acreditaste, Tomé, porque tu me viste, feliz aqueles que acreditam sem verem. Nós não vemos, por exemplo, Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada, ali no momento da consagração ou depois da consagração. Mas nós cremos porque Cristo diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, da nova aliança em meu sangue. Então, devemos sempre, quando são palavras do Cristo, acreditar. A todas e todos, saúde, alegria e das melhores bênçãos da Trindade Santa, e que a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, e Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa Mãe, continue na nossa vida, na vida de todos nós, sempre nos protegendo, nos abençoando, seja nos estudos, seja nos trabalhos, seja em qualquer congresso, em qualquer viagem, sempre a proteção do alto em nossa vida, porque nós somos pequeninas criaturas ante a maravilhosa
potência e bondade da Trindade Santa, e especialmente com a bênção da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, nossa prece em favor de todos, especialmente dos enfermos. Aí agora a bênção da água e dos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.